Se eu te perguntasse agora qual é o maior animal do Brasil, a maioria das pessoas responderiam sapintada, sucuri ou anta. Nenhuma dessas é a resposta certa, nem de perto. O Brasil possui um dos territórios mais extensos do planeta, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de terra, mais de 8 mil quilômetros de litoral e alguns dos maiores rios do mundo. Essa extensão abriga fauna de terra, de rio, de litoral e de alto mar, e quando se conta tudo, o ranking do maior animal do Brasil tem resultados que a maioria dos brasileiros nunca considerou. Neste vídeo você vai ver os 10 maiores animais encontrados regularmente em território ou em águas brasileiras, em ordem crescente de massa corporal, do 10º ao 1º. Prepare-se para ser surpreendido a partir do 3º lugar. No 10º lugar está um animal que não parece candidato a este ranking, mas que impressiona qualquer um que o veja de perto, a arpia, ou gavião real, Arpia arpija. As fêmeas podem atingir 6 a 9 kg de massa corporal e 2 metros de envergadura de asa, números que colocam a arpia como a ave de rapina mais pesada das Américas e uma das 3 maiores do mundo. As garras traseiras da arpia chegam a 12 centímetros de comprimento, maiores do que as garras de urso pardo de tamanho médio, dimensão suficiente para capturar preguiças de 3 dedos e macacos bugios pesando até 6 quilos. Ela é encontrada em toda a floresta amazônica brasileira e em remanescentes da Mata Atlântica, nidificando em árvores emergentes com copas abertas que permitem acesso de voo vertical. A arpia está na lista vermelha do ICMBio como vulnerável no Brasil, com pressão de perda de habitat e caça. Para uma ave, esses números são extraordinários, mas no contexto deste ranking, ela é apenas o ponto de partida. Em 9º lugar está a ariranha, Pteronura brasiliensis, o maior mustelídeo do mundo, familiares de lontras, furões e doninhas. A ariranha pode atingir 1,80 m de comprimento e 26 kg de massa, com um corpo adaptado à vida aquática em rios e lagoas, pernas curtas com patas palmeadas, cauda achatada verticalmente que funciona como leme, e pelos curtos que retêm menos água. Diferente das lontras solitárias, a ariranha vive em grupos familiares de 4 a 16 indivíduos com estrutura social complexa, há um casal dominante que reproduz, e os filhotes mais velhos ajudam a criar os irmãos mais novos, comportamento chamado de ajudantes no ninho. Um grupo de ariranhas é barulhento, territorial e altamente eficaz na caça cooperativa, arranha a margem do rio com chamados vocais altos, mergulha em formação e assoam peixes contra as margens. Por esse comportamento agressivo e eficaz, o nome popular onça d'água é mais do que poético. A espécie é classificada como em perigo na lista vermelha da IUCN e ameaçada no Brasil por garimpo, pesca excessiva e degradação de rios na Amazônia e no Pantanal. 8º lugar, a capivara, Hydrochoerus hydrochaeris. O maior roedor vivo do planeta pode atingir 65 a 90 kg, com comprimento de corpo de até 1,30 m. A capivara é onipresente no Brasil, encontrada em todos os biomas onde há rios, lagoas ou brejos, do Pantanal à Mata Atlântica urbana, e vem expandindo sua presença para cidades como São Paulo e Brasília, onde parques e represas oferecem habitat adequado. Socialmente, a capivara vive em grupos de 10 a 30 indivíduos com hierarquia clara e macho dominante, mas a estrutura dos grupos varia com a densidade de predadores e a disponibilidade de recursos. Durante o calor, grupos se aglutinam na água em aglomerações que podem superar 100 indivíduos. A pele da capivara é uma das mais finas entre mamíferos de grande porte, com poucos pelos esparsos, o que exige banhos frequentes para evitar ressecamento e regulação térmica eficiente. Seus dentes incisivos crescem continuamente ao longo de toda a vida, como em todos os roedores. Apesar do tamanho, a capivara é presa de onças pintadas, jacarés, ariranhas e sucuris, um item essencial na dieta dos grandes predadores de áreas alagadas. 7º lugar, a onça pintada, Pantera onça, o maior felino das Américas e o 3º maior do mundo, após tigres e leões. Machos do Pantanal, a subpopulação com os maiores indivíduos da espécie, podem atingir 130 a 140 kg de massa corporal. A onça pintada não é apenas o maior carnívoro terrestre do Brasil, ela é o único grande felino do Novo Mundo e o único representante do gênero Pantera nas Américas. Ao contrário de leões e tigres, a onça não mata principalmente por sufocamento na garganta, sua técnica predominante é a perfuração direta do crânio com os caninos superiores, atravessando o osso temporal com a mordida mais potente entre os grandes felinos em relação ao tamanho corporal.
Essa especialização permite que a onça capture presas cobertas por carapaça, jacarés, tartarugas e tatus, e coma animais com crânio denso como as capivaras, das quais se alimenta com frequência no Pantanal. A onça-pintada está classificada como quase ameaçada pela IUCN, com população estimada em 64 a 73 mil indivíduos em toda a América do Sul, dos quais o Brasil abriga a maior fração. Sexto lugar, a sucuri verde, Eunectes murinus, a cobra mais pesada do Brasil e da América do Sul. Fêmeas adultas grandes podem atingir 8 a 9 metros de comprimento e 200 a 250 quilos de massa corporal. A sucuri supera a onça-pintada em peso e é, portanto, o animal mais pesado desta lista até aqui. A diferença é que a sucuri não é um predador ativo de alta energia, ela é uma predadora de emboscada, com metabolismo extremamente baixo, capaz de permanecer imóvel por semanas aguardando a presa. Quando ataca, envolve o corpo da presa em espirais e aperta, não esmaga ossos, como o senso comum acredita, mas impede a expansão do peito, causando asfixia por constrição. Adultos grandes caçam desde capivaras e capivaras até veados e jacarés jovens. A sucuri é semi-aquática, passa grande parte do tempo parcialmente submersa em rios lentos, brejos e igapós da Amazônia e do Pantanal, onde a água suporta seu peso e facilita o deslocamento. O comprimento da sucuri frequentemente ultrapassa o da jiboia constritora europeia, a piton reticulada asiática pode ser mais longa, mas a sucuri é consistentemente a cobra mais pesada do planeta. Quinto lugar, a anta, Tapirus terrestris, o maior mamífero terrestre do Brasil, com até 300 kg de massa corporal. A anta é parente do rinoceronte e do cavalo, não do hipopótamo ou do porco, e habita florestas de vários biomas brasileiros, do Cerrado à Amazônia, do Pantanal a remanescentes de Mata Atlântica. Ela é a jardineira da floresta, ingere sementes grandes demais para outros animais e as deposita longe da planta-mãe, sendo dispersor primário ou exclusivo de dezenas de espécies vegetais. Apesar de pesar 3 vezes mais do que uma onça-pintada, a anta não é ápice da cadeia alimentar, ela é presa da onça. Quando ameaçada, corre a até 50 km por hora e se lança em rios para escapar, usando a probóscide como snorkel. Seus filhotes nascem com listras e pintas brancas que imitam a luz filtrada pela floresta, desaparecendo após 6 a 12 meses de vida. A anta está classificada como vulnerável pela IUCN e como vulnerável no Brasil, com as maiores ameaças sendo a caça ilegal, o atropelamento em rodovias e a fragmentação de habitat. Quarto lugar, o peixe-boi marinho, Trichechus manatus, o maior sirênio do Brasil, com até 600 kg de massa corporal e 3,5 metros de comprimento. Os sirênios são os únicos mamíferos marinhos herbívoros. O peixe-boi vive exclusivamente de gramíneas e algas marinhas, consumindo até 8% do seu peso corporal por dia em vegetação aquática. No Brasil, o peixe-boi marinho habita a zona de estuário e litoral do Nordeste, especialmente nos estados do Maranhão ao Espírito Santo, em lagoas costeiras, manguezais e recifes de arenito onde crescem as pradarias de algas. A espécie foi caçada intensamente até o século XX pela carne, gordura e couro, e hoje é classificada como em perigo pela IUCN e criticamente ameaçada no Brasil. O projeto Peixe-Boi, do ICMBio, mantém um programa de reabilitação e soltura em Pernambuco que salvou dezenas de filhotes órfãos desde 1980. O peixe-boi tem uma taxa reprodutiva extremamente baixa, um filhote a cada 2 a 3 anos, o que torna a recuperação da espécie lenta e vulnerável a pressões continuadas de pesca acidental e perda de habitat costeiro. Terceiro lugar, e aqui começa a surpresa para quem esperava mamíferos terrestres até o final, o tubarão-baleia, Rhincodon typus, o maior peixe do planeta Terra. Adultos típicos medem entre 6 e 12 metros, mas indivíduos grandes podem superar 18 metros e estimativas de massa chegam a 12,5 toneladas para os maiores espécimes registrados. O tubarão-baleia não tem nada em comum com o tubarão branco exceto a classe, é um filtrador pacífico que nada de boca aberta, engolindo zooplâncton, crio e pequenos peixes com 4.000 a 6.000 dentes microscópicos que não usam para mastigar, apenas para guiar o fluxo de água. No Brasil, agregações de tubarão-baleia são documentadas anualmente na costa do Ceará, especialmente nas proximidades da plataforma continental entre os municípios de Fortaleza e Trairi, entre agosto e dezembro, coincidindo com a floração de plâncton que segue os ventos dos alísios. A IUCN classifica a espécie como em perigo, com as maiores ameaças sendo a colisão com embarcações e a captura acidental em redes. Segundo lugar, a baleia jubarte, Megaptera novaeangliae.
Fêmeas adultas chegam a 15 a 16 metros de comprimento e até 36 toneladas de massa, 36 mil quilos, 120 vezes o peso da anta. A baleia jubarte é famosa pelos saltos espetaculares fora d'água, pelo canto complexo dos machos, que pode durar 20 minutos e se propagar por centenas de quilômetros no oceano, e pelos longos percursos migratórios entre as águas polares, onde se alimentam no verão austral, e os trópicos, onde parem e amamentam no inverno. O Brasil abriga um dos mais importantes berçários de baleias jubarte do Atlântico Sul. O Banco dos Abrolhos, ao largo da costa da Bahia, é designado como Área de Proteção Ambiental Costa das Algas Abrolhos e recebe anualmente centenas de baleias jubarte entre junho e novembro. O sucesso da recuperação desta espécie após o fim da caça comercial de baleias, regulamentada pela Comissão Baleeira Internacional a partir de 1986, é um dos maiores casos documentados de recuperação de megafauna oceânica. Estimativas atuais apontam para 135 mil jubartis no Atlântico Sul. Primeiro lugar, a baleia franca austral, Eubalaena australis. Fêmeas adultas podem atingir 16 a 18 metros de comprimento e 60 a 80 toneladas de massa corporal, tornando-a o maior animal encontrado regularmente em território brasileiro, mais do que o dobro da massa de uma baleia jubarte. A baleia franca austral é reconhecível pelas calosities, formações de tecido duro na cabeça com padrão único para cada indivíduo, usadas como impressão digital por pesquisadores para identificar e monitorar animais ao longo de décadas. O litoral sul do Brasil, especialmente a costa entre Imbituba e Laguna, em Santa Catarina, é um dos mais importantes berçários da espécie no Atlântico Sul. A APA da baleia franca, criada em 2000, protege 41 mil hectares de zona costeira e marinha e recebe regularmente de 40 a 80 animais por temporada entre junho e novembro, incluindo mães com filhotes recém-nascidos. A espécie foi caçada à quase extinção pelos baleeiros do século XVIII ao XX. O nome franca vem da expressão baleia certa, pois era considerada o alvo ideal por ser lenta, flutuar após a morte e fornecer grande quantidade de óleo. A recuperação tem sido documentada, de uma população de poucas centenas no Atlântico Sul nos anos 1970, o número subiu para estimados 6.500 animais hoje. Então, 10º lugar, a arpia com 9 kg e 2 metros de envergadura. 9º, a ariranha com 26 kg de mustelídeo em grupo. 8º, a capivara com 90 kg de roedor. 7º, a onça-pintada com 140 kg. 6º, a sucuri com até 250 kg. 5º, a anta com 300 kg, o maior mamífero terrestre do país. 4º, o peixe-boi marinho com 600 kg. 3º, o tubarão-baleia com 12,5 toneladas. 2º, a baleia jubarte com 36 toneladas. E em primeiro lugar, a baleia franca austral com até 80 toneladas, um animal que pesa o equivalente a mais de 8 ônibus urbanos, que pasta no litoral de Santa Catarina todos os anos, e que quase desapareceu do planeta por causa da caça. O Brasil tem uma biodiversidade que vai do roedor de 90 kg ao cetáceo de 80 toneladas, e tudo isso em risco em algum grau. Se esse ranking te surpreendeu, deixa o like, comenta qual posição mais te pegou de surpresa, e se inscreve no canal para os próximos documentários sobre a fauna do Brasil.